Fala pessoal, tudo bem? Marcos Persiani aqui, namorado do Divino. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre evocação dos espíritos, né? Evocação dos mortos. E eu vou colocar dessa forma para que as pessoas possam entender, discernir o que a gente está falando de guias e evocação dos mortos, porque afinal de contas é a mesma coisa, não é? Qual é essa diferença aí desse significado? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, mais ou menos esse o tema aí que a gente vai trabalhar e também vai estar relacionado aos riscos em fazer isso, se deve ou não deve fazer, entre outras coisas, tá bom? Primeiro eu vou colocar a diferença entre essa colocação de evocando os mortos, né? Ou evocando os espíritos das pessoas mortas e os guias. Qual a diferença entre eles? Gente, quando a gente fala de guia, tá? Dos guias, dos seres que a gente trabalha nos dias de hoje, né? Aqui no terreiro, vamos dizer assim, a gente está falando de espíritos que já avançaram o seu desenvolvimento para uma dimensão ao qual onde eles estão totalmente libertos dessas pendências ligadas ao mundo terreno, onde não existe mais essa cobrança ou arrependimentos ou qualquer coisa do tipo. Eles estão livres disso e por isso eles estão prontos para nos guiar, né? Por isso eles são os guias, tá? E quando a gente fala de mortos mais recentes, pode ser até mortos que morreram há muito tempo, às vezes ainda estão em tratativa, vivendo, né, na quarta dimensão, no umbral ou em qualquer que seja o nome que vocês dão, para que seja limpo de todas essas esses pensamentos, essas culpas, esses pecados que estão impregnados dentro do pensamento da pessoa, para que ela despregue do corpo físico e de todos aqueles que ela ama aqui, no sentido de seguir em frente e continuar uma jornada espiritual sem ter esse laço atrelado. Então essa é a diferença, assim, que a gente pode dizer entre os guias, né, e entre os espíritos mortos aí recentes, porque muitos que morrem recentes ou não têm que se desprender do mundo material, tem que seguir em frente, entendeu? Tem que estar preparado para a nova jornada. E muitos dos recentes mortos acabam virando um fardo espiritual na vida dos familiares, acabam atrapalhando a vida, entre outras coisas, né? Então, essas são as coisas, é o preparo, é a evolução, onde um já se desprendeu e está pronto para guiar, seja quem for, um parente ou qualquer outro ser humano na Terra, para dar conselhos de forma onde não esteja ligado diretamente a interesses pessoais, e sim ligados à missão de ajuda, de caridade, ok? Então vamos lá. Nós trabalhamos com a Umbanda trabalha com guias de luz, esses espíritos que já se desprenderam de todas esses pecados, essas culpas, então eles ascenderam já a essas dimensões. E isso, quando eu falo de Exu, falo de Pombagira, falo dos guias como caboclos, pretos velhos, todos já ascenderam a este tipo de problema, então eles não passam mais por isso. Mas e aquele familiar? E aquela pessoa que partiu há pouco tempo, ou há muito tempo, que seja 100, 300 anos atrás, será que ele já se liberou de toda a culpa ou qualquer coisa que esteja ligada ao mundo terreno? Então aí vem uma grande questão. Às vezes, não. Não importa o tempo que passe, não está ligado ao tempo. Você fala, geralmente coisa de 2, 3 meses a pessoa está bem. Não, pode ser que a pessoa parta daqui, vá para outro lado, passe coisa ali de 1, 2 semanas, a pessoa já esteja preparada, porque ela já tinha um preparo espiritual, de aceitação, de entendimento, para quando partir para o outro lado, tá preparada para isso e acabar sendo mais fácil a transição, sem estar tão apegado à carne, sem estar tão apegado a essa vida terrena aqui, essa terceira dimensão. Então, existem espíritos aí que vivem centenas de anos, até milênios, perseguindo coisas no passado, atrapalhando a vida dos demais, até de outras vidas, né?
Existem muitas literaturas aí espirituais, né, espíritas, que tratam e falam muito sobre isso, de pessoas que estão vivendo do outro lado, né, mas estão perseguindo em diversas vidas pessoas que lhe fizeram mal, fazendo com que essa pessoa sofra, fazendo com que essa pessoa tenha um karma que carrega por muito tempo, 3, 4 gerações de vida, até que ele se desprenda ou alguém consiga limpar esta energia trevosa que está amedrontando e causando tanta perturbação na vida de alguma pessoa. Então, existem esses espíritos, e muitos deles são espíritos que foram desencarnados recente e também desencarnados há longo tempo e vêm perseguindo familiares há gerações para fazer o mal a alguma família por conta de algo que aquela família, um bisavô, um tataravô, fez para ele ou para a mulher dele ou para o filho dele, e ele agora do outro lado trabalha só para fazer o mal com as pessoas que são daquela família. Isso que a gente chama de obsessor. Então, quando a gente fala de evocação de espíritos, quando a gente fala de vamos evocar os mortos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está chamando por um obsessor. Por mais que seja eu gostaria de chamar o meu pai, vamos supor um exemplo, eu gostaria de chamar o meu pai para um trabalho, porque eu queria falar com ele, eu sinto falta dele e tal, entre outras coisas, certo? Então vamos dizer, né, que a gente faça essa invocação, seja para qualquer que seja o motivo. Eu quero saber aonde que ele guardava dinheiro, porque ele guardava muito dinheiro e a família não encontrou depois que ele partiu. Queria saber alguma coisa sobre ele, se ele está bem. Eu quero saber sobre, sei lá, bater um papo mesmo, sinto falta. Quero falar com um familiar, com um ente querido, então a gente vai fazer evocação para isso. Aí eu quero falar um pouco sobre isso no seguinte. Primeiro, a gente não sabe, quando a gente pensa nesse sentido, aonde essa pessoa está. Se ela está passando pelo umbral, se ela está passando por uma situação de limpeza, por dificuldades ou por coisas do tipo, do outro lado, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo com esse espírito do outro lado. Então, tem essa situação. Se a gente vai chamar a pessoa, vai chamar o ser, vai chamar o espírito, vai fazer essa evocação, a gente precisa saber. Porque imagina que ele está passando por uma recuperação de desprendimento de algo carnal, e aí nessa evocação que é feita, causa um atraso de um processo que ele estava já há 10 anos tentando se desprender, e você reconecta ele a todas as emoções terrenas para que ele possa estar presente falando com você. Você acabou de atrasar um processo que está acontecendo do outro lado e trazendo de volta ele talvez uma estaca zero de recuperação. Então, a evocação é algo para os mortos familiares e coisas assim do tipo que não é muito recomendada para ser feita. Pelo menos através de mim, eu gosto de dizer que não é muito interessante fazer esse tipo de trabalho, porque às vezes existe esse tipo de característica acontecendo. Então, não é muito legal, não é muito legal. Então, falar, olha, eu gostaria de ir numa gira para trazer fulano de tal. Tem que ver o que está acontecendo, tá? Do outro lado, para ver a possibilidade deste espírito vir até o local sem que atrapalhe ele, o caminho dele, e também não atrapalhe o caminho das pessoas aqui. Então, é possível fazer essa evocação? Sim, é possível e não é difícil, tá? O problema é o que isso pode ocasionar na vida, o que isso pode ocasionar no dia a dia. Isso daí pode vir a você, ele vir e falar, quer saber? Vou ficar mais um tempo aqui, vou continuar a seguir, e acaba sendo uma pessoa que vai tentar guiar, ser um guia na sua vida. E essa pessoa, como um guia, ainda não tem preparo para ser um guia. Então ela não vai ser imparcial, ela vai estar sempre agindo, querendo fazer o seu bem sem olhar a quem, e acaba fazendo mal para muita gente para tentar ajudar o seu caminho. Acaba causando muitas coisas, perturbações que não são legais no dia a dia. Então assim, na Morada do Divino existe a possibilidade de fazer uma evocação, existe a possibilidade de trazer um ente querido para conversar, claro, existe, como em qualquer terreiro que queira fazer, que tenha esse interesse e tenha capacidade para isso.
Porém, o que eu quero deixar plantado na cabeça é: isso é saudável tanto para a pessoa que está pedindo e tanto para o espírito do outro lado que talvez ainda não esteja preparado? Então, o conselho que eu deixo para as pessoas é pensar muito bem antes de fazer uma coisa dessa, tanto para os mentores e tanto para os consulentes que acabam vindo, né, fazer esse tipo de pedido, porque às vezes isso não está sendo saudável para ambos e às vezes o próprio terreiro que está sendo feita essa situação não sabe ou não tem o preceito de fazer isso de forma correta. E a forma correta para mim, aqui dentro da Morada do Divino, é: eu peço para que os meus guias, antes de trazer ou antes de agir, analisem a situação e ver se esse ente querido que vai ser trazido, ele está preparado para isso. Caso não esteja preparado, me trazer a mensagem de que não será feita a manifestação, porque ele ainda está em tratamento espiritual do outro lado. E quando isso estiver pronto, aí sim ele pode se manifestar. Entendeu? Então existe muito disso em muitos lugares, existe muita situação desse tipo. E é sobre isso que eu queria falar, é sobre isso que eu queria dizer para que vocês reflitam um pouco sobre essa questão, tá bom? O vídeo vai se encerrando por aqui. Quem tiver dúvida, deixa aí. Vou estar bem feliz aí em responder as coisas. Sempre falo isso, mas é verdade, eu respondo com alegria. E espero que tenham perguntas sobre esse vídeo, porque é bem interessante o tema, né? Vamos ver aí o que a gente consegue adquirir de conhecimento em conjunto, em coletivo. E eu fico aguardando aí o comentário, o like de vocês, a divulgação do canal, para que a gente continue crescendo e continue levando um pouco do conhecimento desse lado espiritual e da Morada do Divino para a casa das pessoas, tá bom? Um beijo aí no coração de vocês, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.